tudo aquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 33, versículos 14 e 15. Êxodo capítulo 33 e os versículos 15 e 16. 15 e 16. Êxodo capítulo 33, versículos 15 e 16. Amém? Quero só lembrar os irmãos que o reino dos céus é para as crianças. O reino dos céus é para aquele que tem um coração ensinável. O reino dos céus é para aquele que tem um coração que está atento àquilo que tem sido pregado e acredita como a mais alta verdade de todas, algo que pode posicionar a sua vida, mudar toda a rota dos seus caminhos. Então, Êxodo 33, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Amém? Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração para a glória de Deus Pai. Amém? Aqui nós pegamos um texto, nós observamos um texto em que presenciamos Moisés brigando com Deus. Ele briga com Deus, mas diz que não irá, quando Deus diz que não irá acompanhar o povo. Então aquilo mexe com Moisés. Deus chega para Moisés diante da libertação do Egito e chega um determinado ponto que Deus diz a Moisés: olha, o melhor anjo vai acompanhar vocês. Vocês vão a uma terra maravilhosa, terra que emana leite e mel. Agora tem um detalhe. Nessa trajetória, eu paro aqui. Daqui para frente vocês vão com o melhor anjo que eu separei. Daqui para frente vocês vão ter tudo que for necessário. Mas eu não vou. E nessa hora, Moisés, ele levanta esse questionamento com o pai. E um questionamento até interessante, que ele diz assim: o que nos diferencia dos demais povos da terra? O que é que nos diferencia? O que é que nos faz ser temerosos diante das nações? É justamente a tua presença. A presença que caminhava, a presença que libertava, a presença que liberou os sinais. Agora era a presença que estava dizendo que não poderia ou não iria mais com aquele povo. Então hoje a gente vê que nós vivemos num tempo que, sem perceber, ninguém quer ser diferente de ninguém. Aqui Moisés ele até colocou: o que é que vai ser da gente? A nossa diferença das nações é a tua presença. Se o Senhor não for, olha, nós só somos diferentes por tua causa. E hoje a gente vê que, de uma forma inconsciente, tem muita gente querendo ser iguais uns aos outros. A gente vê que estamos num tempo que até no discipulado há muitas confusões de identidade. Confusões de identidade. Nós somos pastores, nós somos discipuladores, em que o nosso papel está em formar o coração de discípulos na direção de Yeshua.
na direção dele. Então, até nessa questão de formação de identidade espiritual, de caráter e personalidade espiritual, isso tem sido muito confundido, porque de uma forma inconsciente, eu lembro que quando começou uma estratégia de desenvolvimento de igrejas, a forma como o pastor se vestia, todos os outros pastores se vestiam também. O pastor apareceu com uma maleta, virou a febre entre os pastores, agora andar de maleta porque o outro andava também. Então, de forma muito simples e às vezes inconsciente, isso é normal. Tem sido encarado como normal. Então desejam ser iguais, mas no fundo, buscam uma diferenciação. Buscam uma diferenciação na roupa, no perfume. Há alguns que gostam, e isso está bem explícito, tem que se ter cuidado, mas às vezes a pessoa mergulha em fazer uma tatuagem diferente, em fazer um estilo de penteado que seja diferente, por mais que o seu coração queira ser igual a aquelas pessoas que são referenciais, aquelas situações que são referenciais. Então as pessoas, de um lado, querem ser muito parecidas, mas de outro lado querem ser muito diferentes. E a gente vê que Moisés, ele faz uma declaração: o que destaca o teu povo, Senhor? O que é que distingue o teu povo de todos os outros povos? É a tua presença. Nós somos diferentes por causa da tua presença. Moisés, ele ainda diz: quero tanto a tua presença comigo, que se o Senhor não for, eu não vou. Uma briga entre a criatura e o Criador. Daqui para frente você vai com o melhor anjo. Daqui para frente você vai ter tudo. Daqui para frente o que você necessitar vai ser autorizado por mim diante da minha glória. Mas Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Porque o que é que nos diferencia? As pessoas, elas olham para nós e sabem que a tua presença está conosco. E é isso que move as águas. Aí eu queria que você mexesse aí na tua Bíblia mais uma vez. Abra aí em 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos ver uma outra situação de presença, de alguém que faz questão dessa presença. 1 Crônicas, capítulo 13, dos versículos 1 ao 4, mas mantenha ela aberta que nós vamos continuar lendo nela. Diz assim: ora, Davi consultou os chefes de milhares, das centenas, a saber os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por todas as partes, por toda parte, aos nossos irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas das cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Porque não a buscamos nos dias de Saul. Toda a congregação concordou, e assim se quisesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. A gente vê aqui Davi, depois de centenas de alguns anos, em que Saul, ele tinha decidido desprezar a arca, que era a simbologia da presença. O povo começou a entrar num declínio. Começou a acontecer o que não era comum em Israel. Começou a haver situações de necessidades, de Israel fugir de batalhas. Olha, Saul procurou ser um rei maravilhoso. Saul procurou suprir a necessidade de Israel,
Porém, ele esqueceu da arca. E a gente vê que centenas de anos depois, o rei Davi, ele acaba de assumir o reinado e desejou agora fazer algo diferente. Ele foi escolhido por Deus para ser um rei diferente. Ele foi escolhido por Deus para ser um rei e arrumar toda a bagunça que estava na casa de Israel. Israel vinha de derrotas, Israel vinha de fracassos, Israel vinha de enfermidades, Israel vinha de guerra. E Deus separa Davi para que Davi pudesse organizar tudo isso. Davi, ele teve uma preocupação. Ele não olhou na hora que ele organiza tudo, porque segundo o texto, ele convoca o povo, ele levanta em todos os lugares onde houvesse um israelita, coloca que a necessidade agora era aquela, o povo concorda. E Davi, ele tentando fazer um paralelo a isso, quando Davi assume o reinado, ele não vai olhar se o tesouro está pouco. Davi, quando assume o reinado, ele não vai saber se o exército dele está pouco e teria a necessidade de fazer um chamamento de mais soldados. Mas a Bíblia diz que Davi, quando assume, ele faz um mapeamento do seu reinado, ele faz um mapeamento de tudo e enxerga que a arca não está entre os israelitas, que a presença de Deus não está entre os israelitas. E então ele passa isso para o povo: está na hora da gente voltar, vamos buscar a presença. Não importa quanto de ouro tem, não importa se o exército está bom ou se o exército está ruim, nós não alcançaremos nada se a presença de Deus não estiver conosco. Então você vê, Moisés, ele diz o seguinte: nada nos destaca mais do que a presença de Deus. Se o Senhor não for conosco, Pai, nós não vamos para lugar nenhum. Aí nós vemos que passam os anos, a presença de Deus estava lá, a arca de Deus estava lá com o povo de Israel na época de Moisés, e Saul, quando ele assume o reinado, ele levou o povo a não se importar com a presença de Deus. Levou o povo a se importar com tudo. Se importar em como iria trabalhar, em como iria ser alguém na vida, e se importar com a formação, se importar com isso, com aquilo, mas deixou de lado a presença. E Israel passou a viver tudo aquilo que viveu. Quando a gente olha para as Escrituras e nós pensamos em Saul, algumas conclusões rápidas e breves vêm ao nosso coração, porque foi o que não se preocupou com a presença, foi o que não se preocupou com a arca, tangeu o povo, sem observar isso, olhando para o humano, olhando para a necessidade, para a circunstância. Então, quando a gente pensa em Saul, a curto prazo, nós concluímos derrotas, fome, fuga, o povo na tristeza, que não se importavam com a presença de Deus. E olha, queridos, estas histórias da Bíblia, elas terminam sendo para nós quadros pintados para os nossos dias. Situações que não é tão difícil você enxergar olhando para a vida cristã. Pessoas que abandonam a fé por conta de uma conquista social. Há quantas pessoas, meu Deus, deixaram de frequentar, ou de adorar, ou de ser servo de Deus porque arrumou um trabalho? Não tinha nada na vida, veio para a igreja e chorava e disse: Senhor, serei fiel, Senhor, estarei contigo, Senhor, a minha vida. Aí o trabalho vem, a prosperidade vem, e vem junto o abandono. Quantas pessoas? Então nós vemos que, olhando para essa história aqui, nós vemos quadros pintados para os nossos dias. E essa palavra, ela está nos dizendo que devemos acordar para não cairmos nas mesmas armadilhas. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: acorde para Jesus, para você não cair na mesma armadilha. O que pode, olha, queridos, o
O que pode fazer a grande diferença nas nossas vidas é a presença de Deus. Posso ouvir amém? Amém. A presença de Deus é quem faz a grande diferença em nós. E aí a gente vê que isso aqui continua sendo verdade. Muitos não se importam com a presença de Deus. Não se importam. Estão na igreja por N motivos. Estão na igreja por causa de uma necessidade. Estão na igreja porque quer que o marido se converta, que a esposa se converta, que os pais se convertam, que os filhos se convertam. Estou na igreja mais por causa do meu marido, mas meu coração não está. Estou na igreja por causa da esposa, mas o meu coração não está. Estou na igreja por causa de um amigo, por causa de uma amiga. Meu Deus do céu! Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele o quê? Ele está presente. Então qual deve ser a nossa maior motivação de estar em uma assembleia dos santos para adorar, para agradecer, para louvar, para bendizer? Deve ser em tudo no nosso coração, não buscarmos ser religiosos, mas buscarmos ser aqueles que a nossa vida, ela destila um aroma de adorador, de alguém que é agradecido ao Senhor. Aí nós vemos que Saul, ele não se importou com a presença, deixou de lado, desenvolveu seu reinado. Israel viveu o que viveu. Agora eu quero te perguntar: você sabe como terminou Saul? Sabe como terminou Saul? Suicídio sobre uma espada. Lançou-se sobre uma espada para acelerar sua morte. Seus filhos todos mortos, seu nome envergonhado, seu corpo pendurado e decapitado. E olha que, como ministro do Evangelho, eu não quero ser dramático. Estou apenas relatando a Bíblia como eu costumo ler. Eu costumo ler a Bíblia tentando ver a cena. Já passou para mim, acredito que deva estar na 5ª vez que leio a Bíblia, já passou para mim aquela fase de querer ler para saber uma história após a outra. Não. Hoje eu paro, leio um capítulo, oro e tento enxergar o que é que Deus está falando comigo naquele dia. Qual é a porção do dia? Mas muitas das vezes, quando eu começava a ler a Bíblia, eu parava e tentava visualizar. Por isso que, se você pegar a minha primeira Bíblia, que é a minha xodó, não trabalho para a Sociedade Bíblica do Brasil, mas a minha Bíblia xodó é a Bíblia de Thompson, com versículos em cadeia temática. Foi um instrumento poderoso na minha vida. Então, se você pega ela, você vai ver que ela está toda rabiscada, toda arriscada de Gênesis e Apocalipse. Como era que eu lia? Eu começava a ler e um texto que eu achava bom, eu fazia um círculo sobre o número. Quando eu via que o texto era poderoso, eu sublinhava ele todo. Então, quando eu terminava de ler o livro, o que era que eu fazia? Eu voltava para o início para reler somente o que eu marquei. E quando eu terminava de ler o que eu marquei, agora eu ia, é por isso que eu gosto da Bíblia de Thompson, eu ia agora lá para o final da Bíblia, e antes de começar a ler um outro livro, eu lia o resumo teológico do livro. Qual era o ponto de vista dos teólogos sobre aquele livro? Então, meu início de leitura sempre foi assim. Eu costumo ler como quem vê a cena. Então, olhando para esse texto aqui, não é diferente. Quando nós não valorizamos os princípios que Deus estabelece na sua palavra, queridos, não adianta pagar preço pela sua presença. É a coisa certa segundo o coração de Deus. Pagar o preço pelo coração de Deus, pela vontade de Deus. E olha, não estamos aqui abrindo mão de um potencial. Quando a gente começa a não seguir esses princípios, a gente abre mão de um potencial de bênção, de vitórias que o Senhor tem para nós. Quando a gente faz as coisas e não observa qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida, nós estamos abrindo mão do que nos distinguiria, do que nos diferencia como filhos do Deus Altíssimo. Tem tanta gente por aí que
que pensa que o que diferencia um crente do outro é a forma de se vestir. Eu não estou aqui para criticar doutrina, posição doutrinária de igreja. Mas quando você estabelece para os membros que você tem que usar uma saia lá embaixo, tem que usar o cabelo de tal forma, o homem tem que estar de calça social, camisa de mão comprida 24 horas por dia, mas não trabalha o caráter das suas ovelhas, nós vemos várias pessoas que andam, que parece a freira gospel, parece o sacerdote gospel, mas é um cão chupando humano por dentro. O que adianta? Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem que ter liberdade para nos confrontar, tem que ter liberdade para nos alinhar o seu coração. Então a gente vê, tem muita gente que é crente, claro que pouquíssimos, ninguém aqui nesse nível. Tem muito crente que diz assim: quando tem um problema, eu mesmo resolvo, eu mesmo escolho, eu mesmo decido, eu mesmo faço, e não percebe que o eu está no lugar de Deus, que o eu está coordenando tudo. É por isso que eu tenho costumado a ensinar a igreja que Deus me permite como pastoreio, que nós precisamos aprender a jejuar mais. Jejuar, passar um dia, 24 horas, se você aguenta sem água e sem comida, sem água e sem comida. Se você não aguenta sem água, 24 horas só se alimentando de água, 18 horas de um dia até 18 horas do outro dia, orando, com a vida colocada ali. Pastor, 24 horas para mim já não tem mais graça, está livre, amém? Rompa seus limites, 72 horas, 7 dias, só na água. Pastor, não morre não, se morrer vai para a glória. Glória a Deus. Porque quem jejua, desafia a morte por mais de Deus. Amém. E agora, sabe uma coisa que eu quero te perguntar, muito objetivo? Jejum não muda Deus? Não. Jejum não muda Deus. O principal poder do jejum, qual é? Mudar a nós mesmos. Porque se nós temos condições de fechar a nossa boca por querer mais de Deus, queridos, pode saber que Deus está nesse negócio. Porque parece que quando você diz assim, vou fazer jejum, vem aquela mensagem no WhatsApp: churrasco amanhã, só picanha argentina. Aí você diz: papai, amém. Terça-feira eu inicio o jejum. Já negociou, já tem dito que era segunda, mas viu o churrasco, ainda, olha, tem o RO. Quando é na segunda-feira, na terça-feira a pessoa diz: olha, tem o RO. O que bexiga é RO, é o resto de ontem. Aí a pessoa diz: papai, quarta-feira tá eu e você, só na aguinha. O diabo, ele é expert em tentar. Quando a Bíblia diz que o diabo é tentador desde o princípio, o que significa isso? Diz que especialidade do diabo é o quê? É tentar. Ele vai criar situações para tentar nos derrubar. E aí, queridos, quando nós começamos a exercitar o jejum na nossa vida, nós passamos a entender que o melhor de Deus vem quando o meu melhor é entregue nas mãos dele como sacrifício. Posso ouvir amém? Amém. Então uma pessoa que geralmente tem práticas corriqueiras de jejum, pode acontecer, mas o índice é muito pequeno. Eu resolvo, eu faço, eu vou, eu cheguei e acabou. Dificilmente. Porque aquele que pratica o exercício do jejum na sua vida por mais de Deus, vai receber porções do Senhor públicas para a glória do seu próprio nome. Amém? Então essa é uma forma indireta de abrir mão da presença de Deus. Quando nós assumimos o eu, quando nós assumimos a direção, quando nós pegamos o controle, o Senhor abre mão, filhos. O Senhor abre para nós resolvermos. Eu lembro que foi eu tenho um testemunho de poucos dias de crente, de estar no meio da família que trabalhei, um pessoal que Deus tem abençoado em termos de finanças, de muitas posses.
a família toda de médicos, e eu estou lá como um motorista particular, no quarto do irmão da minha ex-patroa, com câncer, em estágio já terminal. E quando eu estou lá, eu não vou contar tudo, só um pedacinho. O cidadão disse: você pode orar por mim? Ele sabia que eu era crente. Na hora o coração gelou, porque eu tinha 7 dias de convertido. O coração gelou, o quarto com médicos, com tudo. Eu lembrei logo como meu pastor fazia, porque só quem anda pelo vale da sombra da morte sem medo é quem tem um pastor do seu lado. Então, lembrei, botei a mão sobre ele e orei. Quando eu terminei de orar, porque eu tinha vergonha de orar, quando eu termino de orar por ele, eu viro para ele e digo assim: todas as vezes quando nós viermos aqui, eu vou orar pelo Senhor. Quando eu saí do quarto, só faltei me bufetear. Como é que tu diz que vai orar? Todo dia tu tem vergonha de orar. Se eu pudesse sair puxando minha própria orelha, eu saía. Não sabia por que tinha dito aquilo. Então houveram dias naquele quarto, que olha, queridos, eu entrei com a Bíblia na mão, copo com água, o nariz já aumentou, já subiu, porque agora todo mundo estava esperando a hora da oração. Momento de oração. Só o Senhor é Deus. Até poesia da rádio tinha, né? E quando eu entro e chego lá, que abro a Bíblia, esqueci o texto, gaguejei, suei, orei rápido. Pai, abençoa o teu filho em nome de Jesus, amém. Vou para o carro chorar. Senhor, que vergonha eu passei. O Senhor me respondeu uma coisa que eu nunca mais esqueci naquele dia. Ele só disse a mesma coisa: você não disse que ia fazer? Isso marcou minha vida com uma tatuagem profunda, que mesmo eu querendo, eu jamais posso esquecer disso. Então saí daquele dia lá, queridos, entendendo que Deus tinha algo diferente. Depois eu termino esse testemunho para vocês. Então a gente vê que, olha, não tem como. Cada vez que o meu eu estiver de pé, Deus se sai para que o eu vê se resolve. Então é uma forma indireta de se abrir mão. Mas Davi era diferente. Você vê, séculos depois, no livro de Atos dos Apóstolos, está registrado quem era Davi. Olha, Davi, ele foi aquele que foi chamado pai de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia. Meu Deus, séculos depois. Vamos parafrasear aqui. Deus, ele faz uma afirmação: um dia restaurarei a minha presença entre os meus. Um dia. Porque o povo havia se afastado. E Deus levanta quem? Um menino ruivinho, um jovem pastor, e faz com que tudo comece a acontecer. Então, em 1 Crônicas 13, querido, você está aberto aí, Davi, ele está tomando posse do seu reinado. Ele estava historiando tudo, mas não achou, não sentiu a presença de Deus. Ele procurou tudo. Ele olhou o exército, ele olhou as finanças, ele olhou o tanto de ouro, ele olhou a prata, olhou os cavalos e carros, viu que estava tudo em ordem, menos a presença. Então alguém lhe informa que a arca, ela está longe. Então Davi junta o povo e decide buscar a arca. Queridos, durante 40 anos de reinado, Davi não conheceu derrota. Posso ouvir amém? Durante 40 anos de reinado, Davi não conheceu derrota. Houveram algumas situações de alinhamento do seu caráter, mas isso foi um particular entre ele e Deus, e ele, Deus e a sua família. Mas Israel não perdeu, porque Davi, ele teve essa preocupação. A maior obra que Davi fez em sua vida foi trazer para o seu povo a presença de Deus. Foi a maior obra.
Não foi construir uma estrutura para o seu filho Salomão construir o templo. Não foram as conquistas, o ouro. Davi teve tanta vitória que não se teve como contar aonde geograficamente estavam os terrenos de Israel. Tudo isso porque Davi teve uma postura diferente. Davi decidiu olhar e ver que diante de tudo ele não poderia dar um passo se a glória de Deus não estivesse com ele. E aí o que eu quero dizer para você como teu pastor é: nós precisamos desejar, nós precisamos garantir essa presença. A partir do versículo 5, a Bíblia diz assim, vamos ler juntos, do versículo 5 ao 10. Convocou, pois, Davi todo Israel, desde Sior, o ribeiro do Egito, até a entrada de Amate, para trazer de Kiriat Jearim a arca de Deus. E Davi com todo o Israel subiu a Baala, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chamava pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as forças, cantando, tocando harpas, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor feriu por ter estendido a mão, e ele morreu ali. Querido, isso aqui é uma cena trágica. Você vê que Davi estava tão alegre por estar trazendo a presença de Deus, que ele fez um carro novo. Em algumas traduções você pode encontrar uma carruagem para transportar a arca. Então a gente pode entender aí que Davi, como era rei, era alguém próspero, Davi pode ter forrado aquela arca com ouro, pode ter colocado pedras preciosas, vinham trazendo a arca, o povo cantando, adorando, exaltando ao Deus que tudo pode, e de repente o boi que vem carregando aquela carruagem feita somente para trazer a arca, tropeça numa pedra, a arca vai cambalear e vai cair, e alguém de bom coração, com a intenção melhor do mundo, levanta a sua mão, põe a mão na arca, ela volta para o seu lugar, não cai, mas quando as pessoas olham, aquele que tentou ajudar, estava agora morto, fulminado no chão. E a Bíblia fala de forma muito clara, que isso mexeu com todo o povo. Davi ele ficou, versículo 11, vamos ler juntos, do 11 ao 34, do 11 ao 14. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Davi temeu a Deus naquele dia e disse: como trarei a arca de Deus, a minha arca de Deus? Pelo que trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Nós vemos aqui Davi, ele se alegra, o povo canta, o povo jubila diante de Deus. Acontece esse incidente, Uzá morre, já estava perto da cidade, já estavam com os pés na cidade. E quando Davi olha aquilo, vem um desgosto no seu coração: como poderei eu trazer a arca de Deus nessas circunstâncias? E a Bíblia diz que ele volta, tem um sítiozinho perto da cidade, ele volta, então vou deixar agora essa arca ali, porque se alguém morrer por alguma coisa, é menos trágico uma família morrer do que uma cidade morrer, porque não tem outro pensamento. Tocou, morreu, e agora a gente leva para cá, porque se o povo, olha, já pensou?
Então leva para lá. O povo começa a ficar desgostoso e vem uma pergunta que é muito difícil de responder. Não é fácil trazer a presença de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil trazer a presença. Davi decidiu trazer. Mas Davi, ele fez algo errado. Não é fácil trazer a presença. Davi estava com toda a boa vontade. Eu vou continuar essa mensagem no domingo que vem, porque esse é o segundo tópico do que Deus falou no meu coração. Não adianta boa vontade, coração sincero para trazer a presença. Tem muitos momentos que nós fazemos a coisa de forma sincera, de forma honesta, mas dá errado. Porque a gente quer fazer a coisa de forma sincera e honesta, mas não perguntou a Deus como fazer. E Davi fez isso. Davi estava alegre, estava trazendo a presença, estava jubiloso, estava vestido de estola sacerdotal. Porém ele vê a uma pessoa que foi ajudar morrer. Já pensou? Olha, sem resposta, mas é revoltante a gente ver alguém morrer porque tentou ajudar. Não é verdade? A pessoa tentou ajudar e morreu. Agora, o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que não é fácil trazer a presença de Deus sobre nós. Não basta ter boa intenção, não basta querer, não basta achar-se espiritual, não basta desejar querer. Existe muito mais a ser feito, existem muitos princípios a serem observados. Por isso que você vê por aí as igrejas abarrotadas de pessoas que louvam, levantam as mãos, às vezes passam 15, 20 anos como crente, mas não muda nada. Só quem sabe é quem convive. Não muda nada. Por quê, pastor? Porque busca Deus de forma errada. Eu busco um Deus particular. O meu Deus é mais meu Aladim do que meu Abba. É o meu Aladim. Tem que me obedecer, esfregar, quero isso, esfreguei, quero aquilo, esfreguei, estou passando necessidade, esfreguei, estou com guerra, esfreguei, eu estou enfermo, quero ser curado, esfreguei, meu Deus! O Senhor ele tem muito mais e quer muito mais liberar sobre o seu povo, e nós temos que entender que a sua presença, ela vale mais do que qualquer bênção que nos traz a igreja do Senhor. Posso ouvir amém? Amém. Então, escute aí e escreva, porque isso é frase para você guardar no seu coração. Os princípios de Deus são os segredos que abrem o coração, que abrem caminhos para a sua presença em nós. Os princípios de Deus são os segredos que abrem caminhos para a sua presença em nós. Se não observarmos princípios segundo o seu coração, nós vamos estar servindo a Deus sem Deus e viver a nossa vida muitas vezes achando que nós estamos fazendo alguma coisa certa, mas quem sabe é Deus. E as coisas vão acontecendo e vão nos ensinando. Então você vê, versículo 14: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. Porém, o que Davi pensava, o que Davi talvez ele nem sabia, porque aquilo que ele pensava que seria um livramento, na verdade serviu como bênção para a família de Obed-edom. 3 meses a arca ficou lá, e a Bíblia diz que 3 meses Deus lhe abençoou em tudo. Quais os princípios para trazer a presença de Deus? Parece que Davi, parece que não, mas ele conseguiu depois. Claro, você conhece a história. Ele se organizou, ele viu a coisa certa. Então, eu quero parar nesse primeiro ponto. Davi, ele não queria mais as bênçãos. Davi, ele queria Deus. Ele queria Deus. Ele não se preocupou a princípio com a quantidade do seu exército, nem olhou para o ouro, nada. Ele se preocupou em olhar e ver que a presença não estava. Não estava. Senhor, eu não dou um passo daqui se o Senhor não for comigo. Ah, mas já é o melhor anjo. O que precisa vai ter? Você não vai para a terra que manda leite e mel. Se o Senhor não for, eu não vou. E Davi chegou na sua e viu, está tudo certo, está tudo em ordem. Vamos começar. Opa, calma. Está faltando uma coisa. Está
faltando a presença. Então muitos não têm a presença de Deus hoje, porque no fundo, queridos, não querem a presença, quer servir a Deus do seu jeito, não quer. Olha, querem o que Ele pode dar. Eu lembro da minha primeira viagem que eu fiz, fora a minha primícia, como resposta de Deus para os meus sonhos loucos. Eu fiz uma viagem ao Paraná para fazer uma escola no Paraná, na Jocum, e eu lembro que 21 dias fora, eu nunca tinha passado tanto tempo fora. Letícia tinha 3 anos. Daí foi 2012. Letícia era um bebezinho. Então, eu lembro que eu liguei, falava com a minha esposa, com muita saudade, falava com os meus pais, com muita saudade, mas houve um dia que eu falei com a minha filha, e filha, vem falar com o papai. Ela já pegou no telefone, vem embora papai, era em bola, vem embora papai, vem embora. Eu chorei do outro lado, chorei, porque meu coração também estava partindo de saudade. E eu lembro quando eu consegui me refazer do choro, eu disse, filha, papai quando voltar, papai vai levar um presente para você. É verdade. Já parou o choro, né? Então aquilo, queridos, não teve como. Quando eu chego de viagem do Paraná, a minha esposa veio, correu, me abraçou, deu aquele beijo, né? E eu também beijei. Não se metam nisso. Já minha filha, ela veio correr, mas a mãozinha já. Meu filho, deu um beijo, papai. Já pegou a bolsa. E aí eu, recebendo essa palavra, o Senhor me recordou aquele tempo, para mostrar assim que, claro que Letícia era uma criança, era uma bebê, mas muitas das vezes nós nos chegamos a Deus muito mais olhando para a mala que Ele tem a dar, do que olhando para o que Ele tem a nos oferecer. Corre logo e se abraça com a mala. E olha que foi justamente o que Deus falou a Moisés. O anjo vai com você, a terra está pronta, está tudo prontinho, Moisés, pode seguir, mas eu não vou. Eu não vou. E Moisés disse, eu não quero a bênção, Senhor, eu quero você. Eu não quero. Eu não quero. Com o Senhor eu passo por qualquer guerra. Com o Senhor eu enfrento qualquer situação. Então eu não quero a bênção, eu quero o Senhor. Então, na sua relação com Deus, na nossa relação com Deus, o que é que de fato você quer? O que é que de fato você quer? Na nossa relação com Deus, o que é que nós queremos? Faça essa pergunta para o teu irmão aí, diga assim para ele, na sua relação com Deus, o que é que você quer de verdade? O que é que você quer? Porque olha, deixa eu dizer uma coisa para você, se for as bênçãos, você vai ter. Amém? Se for as bênçãos, você vai ter. Porque olha, quando quero as bênçãos, eu só vou aos cultos, só ouço a palavra, está tudo prontinho, o louvor está rolando, teve teatro, a gente fica sentado aqui, né? Então quando eu quero só as bênçãos, eu sei que quando eu chegar na igreja, alguém vai orar por mim. Alguém, né? Porque aqui de vez em quando o pastor diz, diga ao seu irmão que está do seu lado. Então você recebe a palavra. Na hora do louvor, põe a sua mão cheia de glória sobre o ombro que está do seu irmão. Então vai ter alguém que vai interceder por mim, que vai liberar uma bênção sobre mim. Então tem muita gente que vai para os cultos atrás das bênçãos. Porém, quando eu quero o abençoador, eu crio caminhos para o lugar secreto. Quando eu quero as bênçãos, eu corro para a igreja e transformo a igreja como o meu local onde eu oro e leio a Bíblia somente naquele dia. Mas quando eu quero o abençoador, eu vou para o lugar secreto, eu crio uma situação no meu trabalho, eu crio um momento de oração na minha casa, eu crio um lugar, quando as crianças dormirem, eu vou orar. Às vezes na minha casa, o único momento que eu tenho tempo
para poder ler como eu gosto de ler, é quando todo mundo vai dormir. Mesmo sabendo que 4 horas da manhã eu vou estar de pé de novo para orar e cobrir a tua vida e cobrir a tua família. Mas eu estou ali, meia-noite, 1h da manhã, 1h30, estou lendo, porque eu sinto o Senhor me chamar para aquele momento. Sinto o Senhor me chamar para aquilo. E vou dormir, dou aquela pescada, 4 horas da manhã, estamos lá, cobrindo a tua vida. Porque nós temos que criar o ambiente do lugar secreto. Quando eu quero a bênção, eu vou ouvir uma mensagem, porque ela já vem mastigadinha, já vem prontinha, já vem organizada. Porém, quando eu quero o abençoador, eu vou ler o que ele escreveu para mim. Eu quero saber como ele é. Eu vou mergulhar. Eu lembro como uma namorada recebe uma carta do namorado e corre logo para o quarto para ler. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje é e-mail, WhatsApp, isso no particular, né? Tem gente que coloca no Facebook, naquele negócio que estraga também, né? Estragando. Bota esse negócio, eu te amo, você é minha princesa, meu amor. Mas no Facebook, meu tudo. Minha ovelhinha, em casa é minha vaca, sabe? Você é meu pão, em casa você é um jumento. Então hoje em dia não tem mais isso. A menina corre para o quarto para ler o que o namorado escreveu. E o namorado, quando recebia a carta da namoradinha, ele corria para sentir o cheiro do perfume. Por mais que seja bom o WhatsApp, e-mail, nessa bexiga não tem como você sentir o cheiro do perfume. A carta atolava cheiro. Oh meu Deus, não tem como perfumar o WhatsApp. Então, quando nós buscamos verdadeiramente o que o Senhor representa para nós, é onde nós achamos o ponto de contato, é onde a nossa vida muda. Porque nós não somos crentes por causa das bênçãos. Nós somos crentes por aquilo que Ele representa para nós. Amém? Eu quero só iniciar, mas não vou completar esse segundo ponto. Que só sinceridade não basta. Você vê que Davi, ele cometeu um erro grave. Ele construiu uma carroça real para transportar a arca. Ele nem se preocupou de ir nas escrituras para ver como era que se transportava a presença de Deus. Ele não se preocupou com isso. Qual foi o resultado? Morte. Não tem como. Quem não se preocupa para saber como fazer o que Deus quer, o resultado é morte, não tem por onde correr. Muitos querem trazer a presença de Deus de qualquer jeito. Olha, para se trazer a presença de Deus, queridos, eram vários sacerdotes, eram 2 varas enormes por causa do peso, e os sacerdotes traziam as arcas nos seus ombros. E quando eles traziam a arca nos seus ombros, automaticamente eles suavam a túnica sacerdotal. Por que suavam a túnica sacerdotal, pastor? Porque trazer a arca de Deus dá trabalho. Trazer a arca de Deus envolve sacrifício. E o que a gente vê muitas vezes por aí, queridos? Olha, muita gente chega em casa ou chega no ambiente, põe uma música, porque através daquela música vai chamar a glória de Deus. Chega em casa, dobra o joelho para orar, aí põe aquele CD de Cid Moreira ou qualquer gravação que tem aí, de Bíblia em áudio, para poder criar um ambiente que a glória venha, meu Deus. Somos nós os responsáveis de trazer a glória. Nós é quem somos os responsáveis. O que é que você está enfrentando? O que é que você tem passado? Eu quero dizer para você que nada do que nós choramos sensibiliza Deus. Sabia disso? Nada do que nós choramos e sofremos sensibiliza Deus. Ele, pela misericórdia, ainda libera o socorro no último minuto da prorrogação. Ele libera o socorro. Mas sabe o que é que sensibiliza Deus? É você estar sofrendo, chorando, gemendo, mas em meio às lágrimas você dizer assim: Senhor, nada vai me afastar da tua glória, nada vai tirar a tua presença de mim. Eu sou aquele que o Senhor chamou,
O Senhor confia, o Senhor me confiou, o Senhor me selou. E eu não vou dar um passo se a tua presença não estiver comigo. E é justamente nesse domingo que vem nós vamos continuar essa mensagem. Porque tem muito mais coisas que o Senhor tem a ministrar sobre o nosso coração. Ele não é o nosso Aladim. Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso Pai. Por isso, queridos, que quando o nosso coração está disposto a mergulhar, nós temos atitudes como foi a de Moisés. Senhor, vai vir o melhor anjo, vai estar tudo suprido, eu sei que não vai faltar nada, mas eu não vou dar um passo se eu não sentir a tua presença. Eu lembro que as manhãs mais gostosas da minha vida, enquanto orava, foram as manhãs que eu saí, peguei meu carro, a equipe que subiria conosco, fomos para a BR, meteu o carro no meio daquele canavial, encostar, subir a montanha no breu, não sabendo o que podia encontrar lá, mas no meu coração dizia: Pai, nessa noite eu não vou falar nada, eu só quero te ouvir. E chegar lá no cantinho da rocha, cada um do seu lado, eu sentar, ficar olhando, aquela vontade de cantar, aquela vontade de dizer: Senhor, eu vim aqui só. Não dizer nada. Eu quero ouvir tua voz, Pai. Foram as palavras que mais me marcaram e me marcam até hoje. Quando eu estou na minha casa e começo a orar, o Senhor começa a me lembrar para quem eu devo mandar uma mãozinha. Não uma mãozinha de WhatsApp. Aquela mãozinha representa que eu estou cobrindo a tua vida, cobrindo a tua família. E o Senhor dizendo para mim assim: quanto menos você orar por você, mais eu vou te abençoar. E aí, quando passa-se uma hora de oração, que é muito rápida, aí às vezes nos últimos minutos quero correr para dizer: Senhor, olha o meu coração. Mas ainda tem mais tempo. E é por isso, queridos, que nessa noite o Senhor quer ser a principal pessoa da tua vida, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo. O que eu tenho a te dizer de forma objetiva e clara é aquilo que Jesus falou. Jesus disse que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Como é o resto do texto? E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele quis dizer com isso? Ele disse: olha, eu quero ser a prioridade da tua vida. Eu quero ser aquele que você diga: não dou um passo se o Senhor não falar comigo. Olha, eu olhei e fiz um mapeamento aqui, a conta, eu creio que receba ali, viu? Pelo menos nesse ponto. A conta está recheada, está no azul. Cada vez mais zeros depois das vírgulas. Ainda bem que tem alguns que creem. Cada vez mais zeros depois das vírgulas. Você olha, vê que a tua conta está legal. Toda vez o gerente liga aumentando o teu crédito, perguntando se você quer isso, se você quer aquilo. Olha para a tua família, está tudo em ordem. Abre a geladeira, está tudo em paz. Mas você olha para tudo isso e diz assim: Senhor, nada disso vale nada se a tua presença não estiver comigo. É justamente nessa hora que Deus move as suas águas. É quando Ele é a nossa prioridade. Quando Ele é o nosso tudo. Quando Ele é o nosso Abba. É aquele de você dobrar o joelho e ter, meu Deus, cuidado de fazer alguma coisa que você pense no seu coração humano que possa ferir. De você conversar com Ele como que estivesse sentado ali do teu lado. E a melhor coisa para mim é que quando eu estou de joelho, a minha esposa está de joelho ao meu lado. E eu posso dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu tenho certeza que vai chegar esse tempo na tua vida, filho. Vai chegar esse tempo. Você vai ver toda a tua família rendida aos pés de Yeshua.
Não é para encher a igreja, não, meu Deus, não é para encher a igreja. É para que você possa ver as intervenções de Deus. Meu Deus, hoje eu estava naquela luta, naquela agonia, e no meu coração digo, vai chegar o combustível. Não sei como. A gente do coração humano já começa a se preparar para outro dia, né? Mas lá dentro você sabe que negócio, meu Deus, eu creio. E de repente, o Senhor manda alguém ligar para mim. Vem agora que abriu o posto. A gasolina estava que não ia dar nem para eu chegar no posto. Eu liguei o carro demorou a pegar. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Ele pegou, eu digo, vou nem devagar, porque se eu for devagar não vai dar nem tempo. Pelo menos se ele estancar, vai no ponto morto. Mas o Senhor moveu suas águas de tal forma que deu tempo de chegar na fila. Acionei uma Operação Dragão, uns sobrinhos para ficar lá enquanto eu voltava porque já eram 5h30 da tarde. Voltei e daqui a pouco mandou uma mensagem, já está tudo certinho. Eu digo, até nisso Deus tem cuidado conosco, nesses detalhes. Agora, quando nós temos um tipo de relacionamento com Ele, onde a nossa prioridade não são aquilo que Ele pode nos dar, a nossa prioridade não é a mala que Ele tem, a nossa prioridade é Ele. Senhor, não dou um passo se o Senhor não for comigo. Não movo nada. Olha, Senhor, pode vir o melhor anjo, pode estar tudo preparado, mas eu quero o Senhor. E aí você vai sentir um relacionamento com Deus como nenhuma religião pode dar. Conhecê-lo como pessoa, porque Ele é uma pessoa. Amém? Baixa a tua cabeça aí, eu quero orar com você. Nós